Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 29 de agosto do ano de 2017 e o nosso tema hoje é cuidar das entidades. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/Médium de Umbanda. Muito bem, cuidar das entidades, você já ouviu falar sobre isso? Bom, com frequência eu converso com pessoas de todo canto e com frequência algumas dessas pessoas me procuram dizendo que foram num terreiro e lá lhes foi dito que deviam cuidar das suas entidades, ou que foram num terreiro e foi dito que eles precisam cuidar das entidades porque elas estão cobrando. E isso gera uma certa aflição, uma certa angústia sobre o que seria cuidar dessas entidades. Muito bem, antes de qualquer coisa, nós temos que considerar o seguinte: as entidades que atuam na Umbanda são chamadas frequentemente de guias, famosos guias de Umbanda. A palavra guia significa o quê? Aquele que nos mostra um caminho, aquele que nos auxilia durante uma caminhada. Os guias de Umbanda são, portanto, entidades que frequentemente já passaram por aquilo que nós estamos passando e retornam mais experientes a fim de nos orientar na caminhada. Então, quando eu estou falando de um guia, eu não estou falando de um espírito perfeito, mas estou falando de um espírito que já passou por aquilo que eu estou passando. Ele tem maiores ferramentas para me auxiliar. Então é por isso que ele me guia. É por isso que cada médium tem seus respectivos guias, cada guia com suas características, e é formada uma espécie de equipe espiritual com todas as condições para auxiliar aquele médium, a fim de que ele vença as suas provas, a fim de que ele consiga evoluir espiritualmente. Então, quando alguém fala de cuidar das entidades, é um termo que me soa contraditório, pois seria o mesmo que pedir para uma criança cuidar dos seus pais. Não somos nós que temos que cuidar dos guias. São os guias que cuidam de nós, o processo é o inverso. E normalmente quando as pessoas falam em cuidar dos guias, elas estão falando sobre o quê? Você montar um altarzinho, você fazer oferendas frequentes, geralmente esse tipo de coisa. A gente vê muito essa questão de cuidar dos guias no que se refere aos Exus e Pombagiras. E até mesmo aqueles que dizem que se você não cuidar dos guias, que eles vão te fazer mal, que eles vão te fazer sofrer, para que você então dê valor a eles e venha cuidar deles. É uma relação masoquista. Não é assim que funciona. Pelo menos no meu ponto de vista, no conhecimento que eu tenho da Umbanda, na prática da nossa casa, não é assim que funciona. O guia não precisa que você monte um altar para ele. O guia não precisa que você coloque uma bebida para ele. Se você quiser fazer essas coisas como provas do seu amor, em sentimento de gratidão ao auxílio que você recebe dessa entidade, ou seja, uma coisa de puro afeto, tudo bem. Sem dúvida nenhuma ele vai ficar contente com isso, mas ele não vai te ajudar mais por causa disso. Ele não vai te maltratar pela falta disso. Entendem a diferença? Uma coisa é eu ir lá e fazer uma oferenda com amor, com carinho, com respeito, em gratidão ao auxílio que aquela entidade me dá. Outra coisa é eu fazer isso esperando que ela vá me ajudar mais por conta disso. Não é assim que eu entendo. As entidades não barganham conosco. Elas trabalham conosco, elas nos ajudam porque faz parte do seu processo de trabalho espiritual, onde ela própria vai evoluir
quanto mais ela auxiliar. É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que elas nos guiam e nós aprendemos com essas entidades, elas encontram um campo para trabalhar, para se manifestarem, para trazer a sua caridade e, consequentemente, elas vão evoluir com isso. Então, ainda vejo muita gente nessa questão de cuidar das entidades, entrando às vezes numa paranoia frenética, fazendo verdadeiras capelinhas para seus guias. Eles não precisam de nada disso. Eles vão trabalhar, eles vão te auxiliar do mesmo jeito. E frequentemente escuto dos próprios guias: se vocês querem nos agradar, então sigam os nossos conselhos. Tornam-se pessoas melhores, ajudem mais o seu próximo, sejam melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos. Isso é muito mais agradável a nós do que uma oferenda riada. Então, pelo menos na nossa experiência, isso é muito claro, é muito objetivo. São os guias que cuidam de nós. E se nós queremos honrar essa oportunidade, façamos por merecer. Então, se você sente vontade de colocar uma bebida para o seu Exu, pode colocar. Se você sente vontade de fazer uma oferenda para sua pombagira, pode fazer. Se você gosta de colocar o cafezinho para o seu preto velho, pode colocar. Se isso é com amor, se é com carinho, se é com sinceridade, se é um gesto de gratidão a todo o apoio que essa entidade te oferece, não vejo o menor problema. Mas não pense que fazendo isso você vai barganhar com a entidade. Não pense que fazendo isso ela vai te ajudar mais do que se você não fizer nada. Não, não é isso. As entidades vão nos ajudar sempre conforme o nosso próprio merecimento. E não pela quantidade de oferendas, pelo tamanho do altar que você monta. Não é assim que funciona. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.